Olá, eu sou a professora Silene Canda, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, e é um prazer muito grande compor a programação da 8ª edição das Jornadas Internacionais de Teatro do Oprimido e Universidade. Compondo a programação das mesas de comunicação, sobre processos de pesquisa no campo de educação e resistência, venho falar para vocês um pouco a respeito da discussão sobre jogo, educação e teatro do oprimido, trazendo um pouco do recorte a partir do tema geral do evento, que é o teatro do oprimido, o teatro como arte marcial. E aí vou fazer um breve apanhado da minha pesquisa do doutorado, realizada no programa de pós-graduação em artes cênicas da UFBA, orientado pela professora a doutora Antônia Pereira, e falar um pouquinho como é que essa pesquisa se relaciona também com esse campo da reflexão do livro de Boal a respeito do teatro como arte marcial. Então, primeiramente, falar da pesquisa, que tem uma abordagem qualitativa e fez uma análise do processo de formação estética e política de trabalhadores no chão da indústria, no campo do teatro do oprimido. Esse processo formativo, que foi desencadeado a partir de jogos, de montagens cênicas, de 3 espetáculos e das intervenções de espectadores a partir do Teatro Fórum, desencadeou uma série de reflexões sobre uma possível pedagogia do teatro do oprimido, entendendo também o chão da indústria como local de formação estética e política no ambiente do contexto da educação não formal. A pesquisa foi realizada na Embasa, uma empresa baiana, uma empresa pública baiana de água e saneamento básico, É uma empresa pública que hoje corre o risco de privatização. Esse trabalho foi realizado com os trabalhadores e trabalhadoras, apesar de algum preconceito sofrido em relação ao teatro realizado dentro da empresa, a gente pode perceber que a intervenção no cotidiano, através do fazer teatral, o teatro acaba sendo um lugar e um fazer insubmisso, onde ocupa também os espaços. É preciso também ocupar os espaços onde os trabalhadores estão, onde vivem, onde convivem, e onde muitas vezes eles acabam não tendo o acesso à experiência artística e à experiência com olhar também pedagógico. Então, essa foi uma oportunidade de problematização e também considerando o teatro do oprimido como um lugar de problematização da realidade social através da leitura da metáfora da cena, como também da intervenção na vida. E aí, esse texto eu busco valorizar a formação de trabalhadores do ponto de vista estético, mas também político e também pedagógico. Então, primeiro, do ponto de vista estético. Estético por despertar a sensibilidade tão necessária à vida hoje, à vida sempre na sociedade, por provocar leituras da metáfora cênica e também leituras críticas das opressões sociais. É preciso ter sensibilidade para perceber sutilmente como essas opressões se estabelecem e constituem no cotidiano. E os jogos do teatro do oprimido, nessa perspectiva de uma pedagogia do teatro do oprimido, favorecem uma formação também política, evidentemente. Sem a qual deixaria de ser o teatro do oprimido. Na busca de despertar homens e mulheres para o problema diversos da sociedade, através de mecanismos de jogos, sistemas de jogos que atuam contra a mecanização de corpos e mentes, o que Boal chamava de desmecanização. Atualmente a gente poderia talvez chamar de desautomatização dos corpos e mentes, ampliando nesse exercício do fazer teatro do oprimido, amplia-se a capacidade de leitura crítica da realidade. Então, além dos aspectos estéticos e políticos, a gente também ressalta os aspectos pedagógicos do teatro do oprimido, na medida que os participantes aprendem a criar juntos, coletivamente, aprendem a se expressar, a perceber onde estão as dores, onde pisa a dor, onde ela também vai se constituindo, e a desestabelecer a lógica que é dominante em nossa sociedade, que é racista, que é machista, que é homofóbica, e também oportuniza formas de conhecer
e perceber o mundo de um modo mais sensível e flexível. Então, essas dimensões pedagógicas, estéticas e políticas, elas aglutinam um tipo de formação que a gente busca em teatro do oprimido, através do jogo, né? Essa pesquisa ela acabou revelando a influência do TO para a ampliação desse olhar estético dos trabalhadores, que geralmente são apartados do seu cotidiano, apesar das inúmeras ações do SESI ligadas à indústria, por exemplo, mas elas são apartados de diversas situações de contemplação, de vivência criativa, né? Então, a gente acaba tendo que valorizar o aspecto e o fenômeno do jogo, o fenômeno da experiência de cena, de estar junto, hoje difícil por conta da pandemia, mas destacando também um lugar de uma aprendizagem, que é uma aprendizagem de cunho teatral também, uma aprendizagem de cunho improvisacional em teatro, tendo um horizonte, claro, pedagógico e político, onde princípios e práticas de jogos e exercícios que são amplamente divulgados e difundidos na América Latina por Augusto Boal, mas também por outros autores, como Bárbara Santos, como Antônia Pereira, Lico Tulli e tantos outros autores, nessa imersão de entender como é que o teatro do oprimido se configura nos mais diversos contextos. A gente problematiza entender que o jogo no teatro do oprimido ele é utilizado de uma forma, às vezes, de modo a valorizar muito a técnica, e isso é um grande problema quando se perde o elemento fundamental que é a reflexão política, né? E também quando perde a dimensão da liberdade de criação, quando se perde a dimensão desse cenário de criar ser um momento de afetividade e de estesia, né? O teatro do oprimido, e assim como o jogo do teatro do oprimido, ele pode ser entendido como espaço, tempo e estado de imersão, de fascínio, de fantasia, de lugar onde tudo é possível de recriar, mesmo que a gente esteja falando da realidade, mesmo que a gente esteja representando o real. É lugar de encontros e de partilhas de sensibilidade. Por isso que eu faço questão sempre de destacar a dimensão estética e política, que é o que Boal já estava fazendo antes mesmo de lançar o Estética do Oprimido, é quando ele lança o teatro como arte marcial, né, que é esse livro aqui. A meu ver, ele já é um germe para a Estética do Oprimido, que viria a ser lançado 6 anos depois, em 2009. Mas quando a gente pega esse livro, né, e o tema do evento, e eu tento ler a partir do meu olhar de pesquisa também, a gente fica a se questionar, como assim arte marcial? O que seria isso, né? O teatro como arte marcial, não apenas como arte, não apenas como artefato, como criação, mas como um lugar de luta, como estilo de luta, né? Como um teatro engajado e compromissado com a vida e sociedade. Então, o Boal ele toma o termo arte marcial como estilo de luta corpo a corpo em um combate de ideias que ilustra a representação das opressões na cena. É um diálogo corpo a corpo, porque é um diálogo teatral, estético e, por isso mesmo, político. O jogo ele ativa a relação corpo a corpo, mobiliza a criatividade, ativa o pensamento contraditório, subversivo, crítico ao que está posto, ao que já é hegemônico, ao que já é acostumado. No livro, Boal ele recolhe diversos textos onde ele apresenta tanto aspectos de sua biografia, como também experiências realizadas no CTO, como em outros lugares do mundo, levando sempre ao entendimento, à crítica da sociedade que estamos a construir, mas também anunciando novas pistas de novos caminhos. É nesse sentido que eu trago aqui somente alguns trechos, para a gente poder refletir diretamente com o próprio autor. Quando ele diz assim, na página 136, ele diz assim: teatro é representação do real. Esta representação do real é realidade em si mesma. É laboratório onde se pesquisa, experimenta, analisa. Nas representações do real, pode-se ver em que circunstâncias o delito ou o crime foi cometido, analisar o ato causador da pena e a sociedade em que foi praticado. Pode-se ensaiar alternativas de convívio e reinventar o ser humano. É nesse sentido que o Boal vai pensando e tecendo o discurso em torno de um teatro como luta,
o teatro como arte marcial, e prossegue na página seguinte, quando ele diz sobre a educação, em homenagem a Paulo Freire, nosso querido Paulo Freire, quando ele diz assim: a educação, Paulo Freire presente, é transitiva. Aprender é um ato de vida. Quando alguém descobre, descobre-se a si, descobre o outro. O aprendizado cria um ser humano diferente do que era, diferente do que era. Aquele que sabe e não sabia. Quem cumpre essa tarefa de ensinar por meio de exemplos concretos de vida, de atos e ações, é o teatro. E o que permite ao espectador se transformar em protagonista é o teatro do oprimido. Nessa perspectiva de transformar os espectadores em espectadores e como protagonista da ação, a gente lançou nessa pesquisa a perspectiva de possibilitar que os trabalhadores da indústria também ocupassem o lugar de protagonismo da cena, no lugar de ser visto, no lugar também de ser recriado e problematizado. Darei então agora a voz e a vez a esses trabalhadores, esses participantes da nossa pesquisa, entendendo aquilo que também Paulo Leminski, poeta brasileiro, dizia, que na luta de classes todas as pedras são válidas. Pedras, noites e poemas. Pensando nisso, pensando no poema, pensando no teatro, eis um pouco de alguns depoimentos de alguns trabalhadores sobre esse lugar de estar pensando a vida em cena com o teatro. Então, uma das trabalhadoras disse assim, que o teatro do oprimido a ajuda a agir também. Ela complementa um discurso que não era apenas um lugar de pensar, era um lugar de agir. É claro que agir é mais difícil, mas eu acho que o questionamento é o primeiro passo. Quando a gente nem se dá conta do problema, a gente nem para refletir. Quanto mais agir, diz ela, né? Questionar é um passo para agir, é um processo. O questionamento por si só, sozinho, nos torna resmungões. Mas eu acho que o processo de consciência é fundamental para começar a agir na prática. Mas é claro que isso leva tempo. A compreensão de uma das trabalhadoras no campo da indústria. E uma outra, ela nos diz assim: o teatro do oprimido me motivou a tomar certas providências que eu não tinha pensado antes. As pessoas dando as ideias do que elas fariam, no caso do Teatro Fórum, né? Uma disse que eu devia entrar na justiça porque dentro da empresa ela não estava sendo valorizada, a personagem, né? Então ela podia entrar na justiça. Então uma das coisas que me motivou a tomar as minhas providências na empresa foi o Teatro Fórum. As pessoas tomaram meu lugar e me deram ideias de como resolver o meu problema. O espetáculo me deu a oportunidade de rediscutir esse assunto difícil para mim e de ver a outra face que eu não estava conseguindo ver. O tema, no caso, seria a questão da avaliação funcional. E ela diz ainda assim: você se reconhecer como uma pessoa, outra pessoa, aliás, né? É outro depoimento. Você se reconhecer como uma pessoa oprimida é uma coisa incrível. Tem situações que antigamente eu passava, vivia no mecânico. Você nem sabia que estava sendo oprimida. Então, tomar a consciência de ser oprimida, né? E, por fim, mais um depoimento. Mudou, claro. Hoje a gente olha e se questiona. Essa situação tem que ser assim? Naturalmente você reflete. Ele é meu chefe. Ele tem que me tratar assim, daquele jeito? Antigamente eu pensava que era assim, que era natural, que ele mandava, eu fazia e pronto. Mas hoje reflito. Será que ele, pelo fato de ele ser meu chefe, ele pode me tratar assim? Por fim, a gente vai entendendo essa assunção do ser oprimido, que é uma dimensão do próprio Paulo Freire e também assumida na prática por Augusto Boal, quando ele também afirma assim, a necessidade, Boal afirma com todas as palavras, a necessidade de criar, e aí vou, entre aspas, ler Boal, criar núcleos de resistência onde as perguntas sejam a resposta às provocações da vida, onde o diálogo seja a lei e a dúvida a única certeza. Assim são, ou devem ser, os movimentos sociais, urbanos e rurais, os movimentos dos sem terra, dos sem teto, sem tela, sem palco, sem comida, sem amor, sem alegria. O diálogo é, por natureza, o domínio do teatro, o domínio de todas as formas interativas do teatro.
entre elas o teatro do oprimido. Paulo Freire vive, Boal presente, viva o teatro do oprimido.